Hoje, domingo, dia 21 de julho, né? Que dia, né, gente? Vamos ser sinceros, que dia é hoje? Que dia bagunçado, né? Eu vou ser sincero com vocês, eu tava ali, né, planejando o programa, fazendo as coisas para hoje, arrumando tudo ali, quando, né, de tarde vem aquele plantão assim da Globo. Todo mundo fica com medo, né, quando vem aquele plantão da Globo, né, já criou aquela coisa na cabeça da gente. E aí veio aquela notícia, né, que o Joe Biden, né, lá nos Estados Unidos, desistiu de concorrer à reeleição e tal. E, gente, isso aí virou, né, coisa nas redes sociais a tarde toda e tal. Enfim, desde então, todo mundo só fala disso. Mas, obviamente, eu não vou falar desses temas aqui, porque, afinal, o nosso canal não é um canal sobre política. De qualquer forma, não vou negar para vocês que o plantão da Globo causou um certo medo, né? Porque a gente já fica com medo quando vê alguma coisa do tipo. Mas sim, né, gente? Vamos ser sinceros, né? Vamos comentar o que realmente importa aqui no nosso canal. Entretenimento. E Davi é a garantia de entretenimento. Pelo menos, né? Para alguma coisa o rapaz está servindo ultimamente. Davi hoje resolveu reaparecer nas redes sociais. Davi resolveu colocar ali o seguinte. Um videozinho onde fala sobre... onde ele faz uma coisa motivacional ali, sobre alguns ataques que ele vem recebendo e tal. Sem levar em consideração que dessa vez foi ele próprio quem provocou. E aí ele postou uma camisa com uma foto, aliás, com a camisa do time que ele foi lá assistir o jogo. E aí a torcida dele, né, os carrinhos e tal, já tá dizendo assim que o contrato com a casa de apostas não acabou e tal, e que isso tudo era mentira da gente, enfim. Pois é, né, mas esqueceram de um pequeno detalhe, né, a casa de apostas é a patrocinadora do time, então ele não ia ter como também apagar esse detalhe da foto dele, é impossível. E ainda assim, né, se ele realmente tivesse aí com o patrocínio, ele teria colocado o link dele na foto para as pessoas irem usar o link dele, ele ganhar o dinheiro em cima das apostas que as pessoas fizeram, e obviamente, né, não foi isso que ele fez. E aí, tudo isso no meio ali da polêmica que a irmã dele também tinha colocado ontem, que o Davi tinha tirado férias das redes sociais e apareceu hoje, né? Assim, sou tão mentiroso que ela falou, que aí depois fica meio difícil defender, né? Mas enfim, vocês vão entender já já. E aí apareceu também nas redes sociais ontem, acho que foi ontem à noite mais ou menos, um vídeo do Fernando Mais. Vou chamá-lo assim porque esse é o nome dele. Mas o perfil que ele estava usando chama-se Gustavo Scatti. Eu acho que muitos de vocês devem lembrar do ano passado, quando ele foi exposto na internet sobre aquele fetiche. Enfim, eu vou já falar mais profundamente nessa história. No vídeo, o Fernando faz um apelo porque ele teve a vida dele completamente devassada depois que ele foi exposto. E aí ele falou muita coisa ali, inclusive pediu ajuda do Felipe Neto e vários outros famosos que prometeram ajuda para ele se reerguer e até agora não fizeram absolutamente nada por isso. Até que agora o Felipe Neto, ele próprio resolveu se manifestar e aí ele próprio resolveu ajudar o Fernando. Então a gente vai te contar essa história também. E aí temos aí algumas notícias da Fazenda. Vocês sabem que lá em Fortaleza tá acontecendo o Fortal, aquele carnaval fora de época. E a Camila Moura tá lá. Até aí nada demais. Só que o Lucas Pazin foi fazer uma pergunta para ela sobre a participação do Buda na Fazenda. E aí a Camila meio que confirmou que ela vai mesmo. Então vocês vão já já entender a resposta. E o Pisani disse que ele tá, mas ao mesmo tempo não tá pegando a Giovana. E aí os amigos da Giovana mostram no celular que a foto dele tá lá como pano de fundo. Vocês vão entender tudo isso, né, gente? Mas vamos lá começar com o que vocês estão mais interessados em saber, né?
essa história aí do Davi. Essa história toda aí do Davi. Desde o momento que o Davi saiu do BBB, lá em abril, essa onda aí de ataques e tal ao Davi por parte de vários perfis e tal, tem sido bastante comum desde aquele momento. Grande parte, alguns desses ataques, eles nunca tiveram assim grande sentido, ou maiores sentidos. A maioria deles eram assim muitos ataques ali voltados, muito por parte ali de alguns perfis e essas coisas. Enfim. Mas dessa vez, com relação a Thamires, quem provocou foi o próprio Davi. Eu já te contei isso ao longo dessa semana inteira, quando o próprio Davi deu bolo na menina, o próprio Davi deu cano nela, porque afinal o próprio Davi estava ali planejando encontrá-la, aí depois disse que ele estava doente, gravou aquele vídeo que virou meme, onde ele disse que estava doente, pegou a foto do Google, e aí depois, quando a Thamires descobriu que aquela foto não era verdadeira, cobrou dele uma explicação, e ele não quis se explicar, aí depois deixou de seguir a Thamires, e aí depois ela jogou umas indiretas pra ele e tal. Desde aquele momento ele sumiu da internet, não quis dar satisfação, absolutamente nada. Basicamente sumiu. Até que a irmã dele resolveu dar alguma satisfação sobre isso. A irmã dele resolveu falar alguma coisa. A irmã dele resolveu dizer assim, né? Isso foi, se eu não me engano, ontem, sábado. E olha aí o que a irmã dele fez. Irmã e assessora de Davi Brito, Raquel, anuncia que o brother deu uma pausa nas suas redes sociais após as recentes polêmicas. Está de férias sem previsão de volta. O perfil da Poptime postou isso hoje de manhã, por volta das 10h20 da manhã, como vocês estão vendo. Mas ela falou isso, se eu não me engano, ontem à noite, tá? Que ela tinha postado lá no story, quando alguém da torcida do Davi fez essa pergunta para ela. Quando é que o Davi voltaria para as redes sociais? Enfim, o Davi basicamente sumiu aí por 72 horas, ficou desde quinta-feira sem aparecer, desde aquela polêmica ali do contrato que não voltava, desde aquela polêmica lá que a Esportes da Sorte tinha cancelado o contrato dele e tal. Enfim, ontem o Gabriel Perlini, que foi quem deu em primeira mão lá na revista Contigo, de que o contrato do Davi com a Esportes da Sorte tinha sido rescindido, ele fez um vídeo ali explicando como aconteceu isso, os bastidores da situação. Pelo que o Perlini falou, o pessoal da Esportes da Sorte viu que a publicidade disfarçada ali envolvia também a questão da mãe dele. Inclusive eu mostrei o vídeo da mãe dele falando ali e tal, da outra casa de apostas, a Arena da Sorte, algo do tipo. E aí ele fez aquela publicidade ali citando o Márcio lá do Pissirico. E ele fez aquilo de forma indireta e que, segundo o que o Gabriel Perlini falou, o pessoal da Esportes da Sorte achou isso muito antiético. Porque afinal, o que se esperava que o Davi fizesse? Já que o Davi tem um contrato ali com a Esportes da Sorte, ou pelo menos tinha na ocasião em que ele fez aquele vídeo citando o Márcio do Pissirico, ele devia ter citado ali a casa de apostas, ele devia ter dito ali, ter feito a aposta dele no jogo, usando o link lá dele do Esportes da Sorte. E já que ele estava vendendo a aposta, ele devia então fazer com que o público dele comprasse ali a aposta e tal, e fizesse as suas apostas também, usando o link exclusivo dele. Enfim, ele devia ter feito isso, pelo menos era o que se esperava. Mas aí, como ele passou pro Pissirico, e aí viram que isso era algo meio que disfarçado e tal, e pelo que o Perlini falou, isso foi o que mais pesou na decisão aí da Esportes da Sorte de cancelar e rescindir o contrato. Passados esses 3 dias, Davi hoje resolveu aparecer, depois da irmã dele dizer
que ele não estaria voltando tão cedo, não tinha previsão de volta. Ou seja, soa como mentira. Sério, soa mesmo como mentira. Fica parecendo, gente, que não tem, que eles não tem palavra. Fica parecendo, gente, a gatinha aqui pulando. Fica parecendo que eles não têm palavra. Fica parecendo assim, que eles realmente não sabem o que eles estão fazendo, de fato. Se vai ou se não vai, se entra, se não vai, se entra, se não entra, fica realmente aquela coisa chata. Mas enfim, vou passar para vocês aqui o vídeo que eu gravei lá dos stories do Davi. Primeiramente, ele coloca um vídeo motivacional ali e tal, tentando fazer referência aos ataques que ele vem recebendo aí. Mesmo que ele próprio tenha provocado os ataques, né? E uma vez assim, seria bom ele assumir um pouquinho as próprias posições dele. Olha só. Você sabia que a única ave no mundo que se atreve a atacar uma águia é o corvo? Ele pousa nas costas da águia e começa a bicar suas asas. Mesmo assim, a águia não responde, não luta, não perde tempo nem gasta energia com ele. Em vez disso, a águia abre suas asas e começa a planar o mais alto possível. Quanto mais alto a águia voa, mais difícil fica para o corvo respirar. Eventualmente, o corvo cai por falta de oxigênio. Portanto, aqui vai um conselho para você. Pare de perder seu tempo com a porra dos corvos e continue o seu voo para as alturas. Eles cairão por si só enquanto você continuará voando. Somos da Então vocês perceberam aí que ele colocou essa foto aí onde ele tá com Esportes da Sorte. E aí ele gravou lá no estádio, no jogo, quando o jogo estava acontecendo, né? Mas vamos voltar para o que de fato chamou a atenção aqui. Essa foto aí. Essa foto que ele tá ali com o Esportes da Sorte, com a camisa do Bahia, as pessoas ali, né, pegaram lá nos stories dele, e aí viralizaram essa foto nas redes sociais e disseram, estão vendo aí, ele não teve contrato cancelado, o jornalista tá mentindo, era fake news e tal. E aí eu vou dizer de novo para vocês o seguinte, vocês acham mesmo que se o contrato não tivesse cancelado, o Davi não teria colocado ali o link exclusivo dele para fazerem as pessoas clicarem naquele link e ele ganhar o percentual em cima? Vocês acham mesmo que ele não faria isso? Porque afinal ele tem ali um link exclusivo, ou pelo menos tinha um link exclusivo. A camisa do Bahia tem o Esportes da Sorte ali escrito, o logo, porque afinal a Esportes da Sorte patrocina o time. Você não tem como tirar isso da camisa oficial, independente da Esportes da Sorte estar patrocinando ou não o Bahia, né? Independente disso. Só que aí, né, gente, a pessoal da internet já foi ali e já resgatou uma fala que o Davi teve lá no BBB, aonde ele dizia que ele não era torcedor do Bahia, onde inclusive ele debochava do time, onde ele inclusive dizia que ele era palmeirense, né? Tipo, fica complicado às vezes a gente ter que relembrar algumas coisas, porque fica parecendo assim perseguição, mas fica uma contradição muito grande a gente tentar entender. Por que eu tenho que puxar isso, né, gente? Por que às vezes a gente tem que pegar um pouquinho e dar uma olhada nessas contradições aí relacionadas ao Davi? É o seguinte, por causa da própria colocação dele daquele vídeo lá da águia e do corvo. Porque ele tá querendo dizer ali que ele não vai rebater. Por que ele colocou aquele vídeo da águia e do corvo? Ele tá querendo dizer que ele não vai rebater nada do que estão dizendo contra ele, que ele vai deixar as pessoas caírem sozinhas, que ele vai voar mais alto e cada vez que ele voar mais alto as outras pessoas vão cair. É isso que ele está dizendo naquele vídeo. É isso que ele está apontando ali naquele vídeo. Simplesmente isso. É só o que ele está querendo dizer com aquele vídeo. Só que ele próprio cai na contradição dele, porque isso aí ele falou lá no BBB. Vejam a data que está esse vídeo aí, né? Esse vídeo, essa fala dele, esse diálogo, que foi registrado aí pelo canal Antenados,
É um diálogo que você pode acompanhar aí na data do dia 13 de março. Disse o Davi: quem foi o campeão do último Brasileirão? Foi o... Aí o Matheus responde: o Palmeiras. Tu é palmeirense? E aí o Davi responde: sou Palmeiras, mano. E aí o Matheus: e o Bahia? E o Vitória? Davi responde: que Bahia e Vitória? Matheus: eu vi que tu é torcedor de quem tá... E aí, obviamente, né, não teve como colocar tudo aí. Então ele mesmo fala: que Bahia e Vitória? Coincidentemente, os dois times ali que estavam envolvidos naquele outro vídeo. Naquele outro vídeo era, acho que se eu não me engano, o Fortaleza. E nesse último aí, o Bahia, né? Pois é, fica meio difícil a gente ter que falar e buscar essas contradições aí. Mas, enfim, fica chato a gente ter que falar e tal, porque o próprio Davi se coloca em contradição, ele próprio se coloca ali, e como ele próprio se coloca nessas contradições, e muita gente acaba passando pano para as atitudes dele, muita gente acaba esquecendo de ver e de olhar esses detalhes aí do que ele próprio falou. E isso acaba até prejudicando ele mesmo, sabe por quê? Porque que marca vai querer se associar a ele depois de tanta contradição? Que marca vai querer se associar com esse discurso dele e tal? Ficou meio difícil agora, né? O que eu tô querendo apontar para vocês, porque muita gente, eu vi que vocês reclamam aí nos comentários quando a gente fala essas coisas do Davi, como se a gente estivesse querendo perseguir o Davi. Não, eu tô querendo só apontar para vocês e querer dizer, trazer um pouquinho da racionalidade. Porque foi o próprio Davi quem falou lá no BBB que ele bate no peito e que ele é macho, que ele é homem. Então, se ele é homem, ele tem que assumir também o que ele fez. Se ele é homem, ele tem que assumir a responsabilidade dele diante de tudo, das coisas que ele fez nos últimos dias. Essa história da Tamires aí, quem provocou em primeiro lugar foi ele próprio. Se ele sabia, se ele, como disse ali a tal da amiga da mãe dele, se ele sabia, se ele tinha ali conhecimento ali das histórias de Tamires, se alguém tinha contado alguma coisa que ele não gostou de Tamires e tal, se ele tinha conhecimento prévio disso, quando ele esteve em Manaus, um final de semana antes, inclusive, de Tamires e fazer aquela viagem lá para Brasília. Se ele sabia disso antes, por que então que ele não avisou isso antes para ela? Por que ele simplesmente não ligou e disse assim: ó, Tamires, não vai rolar, perdi a vontade, não quero mais e tal. Ele podia ter feito isso, simplesmente. E depois ele mesmo fazia um vídeo pro público dele e dizia assim: ó, gente, ó, não vai mais rolar eu e Tamires e tal, a gente tava se conhecendo, mas aí eu entendi que não era pra mim e tal, que eu decidi conhecer pessoas novas. Enfim, se ele tivesse feito isso, você pode ter certeza que ninguém estaria questionando as atitudes dele agora. Mas aí, né, vamos entender essa linha do tempo. O cara vai lá em Manaus, vai lá depois no interior do Amazonas participar do show do Nadson Ferinha. Daí depois, quando ele volta ali para Salvador no sábado, no domingo de manhã. Aí na segunda ele vai fazer a tal da tatuagem. Na terça-feira, Tamires pega o voo ali 5 horas da tarde no nosso horário de Brasília, 4 horas no horário dela lá. E aí ela entra no avião e aí a história toda vai se complicando porque ele publica aquele vídeo nos stories, depois ele apaga, coloca aquela foto do Google, depois ele mesmo apaga. E aí depois ela disse ali que ela foi surpreendida com essa história, ela dá entrevista pro Léo Dias, ele não gosta que ela fala com o Léo Dias, e aí depois fica toda essa coisa aí, ele não gosta dessas atitudes. Poderia ter sido evitada se ele mesmo tivesse ligado para ela antes e dito para ela 2, 3 dias antes, porque ele esteve em Manaus. Supõe-se, né, que a tal amiga da mãe dele contou uma história verdadeira, supõe-se, né, supõe-se, eu não posso afirmar se é verdade ou não, mas supõe-se. Então ela poderia simplesmente ter dito assim, ele poderia, aliás, ter dito simplesmente assim: acabou, não estou mais afim, pronto, uns 2 dias antes, com antecedência, acabou, ninguém estaria questionando nenhum motivo. Porque se eu lembro bem, porque ontem, né, fiz o dever de casa, fui atrás ali das torcidas do Davi, dei uma infiltrada lá. Obviamente, eu nunca vou dizer quais são os arrobas que eu uso para fazer isso, né? Trabalho de jornalista nunca vai dizer. E a maioria deles torcia, inclusive, pro romance do Davi com a Tamires, tá? Então, ó,
vocês também precisam aprender a ter um pouquinho mais de coerência, porque vocês vivem cobrando isso dos outros, mas vocês precisam ter a de vocês também, tá? Antes de virem me atacar aqui, vocês também precisam ter a coerência de vocês. Porque eu fui lá, olhei, tirei print, tudinho lá, para vocês verem o que vocês também estão fazendo. Vocês torciam para esse romance. Depois que não deu certo, vocês só vão atacar a menina. Não é assim que as coisas são, não é assim que a banda toca. Mas resumindo aí, para quem não entendeu, tá? Aquela foto que o Davi postou ali, muita gente acreditou que sim, ele não perdeu o contrato. Mas assim, se ele realmente não tivesse perdido o contrato, ele teria colocado o link dele exclusivo ali na aposta. Ele teria colocado a foto com a camisa lá do time e o link da aposta lá para as pessoas clicarem e fazerem as apostas dela. Não tinha nenhum link ali, então não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. O logo da Esportes da Sorte ali é apenas porque a Esportes da Sorte patrocina o time para o qual ele estava torcendo usando a camisa. Basicamente é apenas isso. De resto, gente, se ele vai ou não vai aparecer e tal, isso aí é o que a gente vai acompanhar nos próximos dias. Agora, com relação a outras atitudes dele, é o que eu digo, a falta de uma assessoria é o que causa esses problemas. Mas, ao mesmo tempo, como eu já falei muito disso aqui, não gosto de ser repetitivo. Mas, vou só lembrar uma coisa para vocês. Logo quando ele saiu do BBB, e eu mesmo postei um vídeo aqui de uma assessora famosa, e ela disse o seguinte, que eles foram atrás do Davi, assim que ele saiu do BBB, foram atrás de conversar com a irmã, foram atrás de conversar com a mãe, explicaram para ela a importância de se ter uma assessoria, a importância do porquê que isso aí funciona, como é que se lida com essas coisas. Deram uma aula sobre como é que funciona tudo isso. Pelo que a assessora falou na época, eles se mostraram interessados, mas depois não retornaram mais o contato, não quiseram pagar pelos serviços. E, obviamente, ela não ia fazer o serviço dela de graça. Então, vocês já entenderam o porquê que eles se negam a ver o básico, se negam a ver esse básico aí da comunicação. E sim, não adianta só depender de engajamento da internet. Uma hora o engajamento vai baixar. E aí vai ser meio difícil, né? Se a pessoa vive de engajamento, mas não está conseguindo faturar em cima dele, a coisa vai baixando mais, complicando mais. Só estou dizendo isso, gente, não é desejando mal para o Davi, não é desejando que as coisas de ruim aconteçam com ele, não. Mas vai chegar um ponto que se ele não rever o que ele está fazendo de errado, se ele não rever essas coisas, ele vai perder muito, mas muito da base de apoio dele. Eu nem estou falando aí dos fãs de rede social, não. Estou falando aí da base de apoio de famosos, de pessoas que ainda acreditam nele. Ele vai perdendo isso e aos poucos, quando ele for se dar conta, já é tarde demais. E aí quando ele for tentar recuperar, vai ser meio difícil, viu? Enfim, né? Vamos lá girar a nossa pauta, porque eu já falei muito aqui do Davi, já falei muito aí do que ele tá fazendo e já esclareci essa história aí dele tá ou dele não tá com um contrato cancelado. Sobre a Globo ou a Esportes da Sorte não terem se manifestado, não esperem que eles lancem uma nota oficial confirmando ou negando isso. Eles não vão fazer, porque nenhuma empresa ética vai fazer isso, tá? Isso aí a gente sabe, descobre nos bastidores. Eles só fazem isso quando eles se veem bastante pressionados. E esse tipo de coisa é muito, mas muito difícil eles fazerem quando não tem uma pressão. A menos, obviamente, que o pessoal lá do Davi fique pressionando demais o pessoal lá da Esporte da Sorte, e aí eles mesmos resolvam se posicionar com relação a isso. Mas, pelo menos até onde eu vi, até onde eu acompanhei lá os stories deles, não tem absolutamente nenhuma posição. Mas vamos lá girar a nossa pauta aqui, vamos lá girar o nosso programa aqui. E eu vou falar agora com vocês sobre a Camila. Lembra lá a Camila Moura? A ex de Buda. Ela tá em Fortal, ela tá em Fortaleza, né? Fortal é o carnaval fora de época que está acontecendo lá em Fortaleza. E aí, gente, o Lucas Pazin foi fazer essa
cobertura do Fortal ali. E nessa cobertura que ele fez ali do Fortal, ele encontrou com duas pessoas ali que estão dando o que falar recentemente. Uma delas é a Camila Moura. A Camila Moura, vocês sabem, ex do Buda. A Camila Moura, inclusive, já revelou que ela já fez mais de 3 milhões de reais só com as publis que ela fez ali no Instagram, né? A mulher, inclusive, tá bem, né? 3 milhões de reais tu já fez só com publi no Instagram. Mulher, tu tá bem, hein? Tá muito bem. E aí o Lucas Pazin fez uma pergunta para ela. Como seria se ela tivesse que dividir o mesmo espaço que o Buda na Fazenda? Ele explicou para ela, né, que o nome do Buda estava sendo ali cogitado para participar da Fazenda do Paiol. E aí ela praticamente confirmou que ela vai estar na Fazenda mesmo. Apesar dela... Ela nunca negou, de fato, que ela estaria na Fazenda. Ela sempre desconversou a respeito disso. Sempre disse que ela não daria uma boa personagem. Mas negar com todas as palavras, ela nunca negou. Agora ela meio que disse assim, mais ou menos, né? Ela meio que confirmou que ela vai estar sim na Fazenda. Olha aí a matéria dele lá no UOL. Tem um videozinho também, tá? Esse videozinho aí que tá aí. Depois eu vou mostrar o videozinho. Disse aí a Camila. Não quer Fazenda com Buda. Não me tratou da melhor maneira. Camila Moura tem levado vida de ex-BBB mesmo sem ter participado do reality. A influenciadora foi convidada por uma marca para curtir a Micareta Fortal no Ceará e bater um papo. Lá ele está falando da coluna dele. Ela comemora estar vivendo de publi e diz que já conseguiu fazer o prêmio do Big Brother apenas com o trabalho nas redes sociais. A minha principal fonte de renda hoje é o meu trabalho nas redes sociais. Tenho uma vida confortável, mas não é cheia de luxos como as pessoas imaginam. Ainda não fiz o valor do prêmio do BBB, mas está mais perto do que eu imagino. É preciso ter gastos e investimentos também, mas sou muito grata pela nova carreira e pela vida confortável. E aí disse ela também que já negou várias outras vezes que ela esteja na Fazenda. Disse ela, já falamos sobre isso várias vezes quando é perguntada sobre o assunto. Questionada se toparia ir para o reality com o ex Lucas Buda, que também apareceu em listas, ela afirma: não vou mentir, eu não me sentiria confortável de ficar presa em uma casa com uma pessoa que não me tratou da melhor maneira. Por mais que eu não sinta nada por ele, nem rancor, nem ódio, existe uma história que não é confortável. Nosso relacionamento terminou de uma forma muito bruta por parte dele e seus familiares. Não gostaria de ficar presa com ele por alguns meses. Então, depois o Pazin disse assim, perguntou assim para ela, né, se ela o reencontraria ali no Fortal, porque ele estaria indo para lá e tal. Mas até onde eu vi, pelo menos até onde eu percebi, fui dar uma olhadinha lá, os dois não se encontraram, tá? E o Lucas Pazin disse que o Buda estava indo lá, mas até onde eu vi, os dois não se encontraram mesmo, tá? Mas enfim, tem um vídeo dela falando essas coisas aí também, eu vou já passar o vídeo aí para vocês verem. Agora tem uma coisa que eu queria entender assim para vocês. Ela praticamente confirmou que ela de fato poderia ir para a Fazenda. Obviamente que ela não vai dizer com todas as letras que ela vai para a Fazenda, do mesmo jeito que ela nunca negou com todas as letras que ela não vai para a Fazenda. Por que ela nunca negou, né? Vocês já sabem por quê. Que se ela afirmar com todas as letras que ela vai para a Fazenda, a Record cancela o contrato. E ela também não vai negar, né, com todas as letras, porque aí, né, as torcidas que já podem estar sendo criadas aí para ela também, né, começam a dispersar. Então ela dá essa coisa meio dúbia, mas ela praticamente confirmou, né, que isso já existe, que já existe essa possibilidade e que ela não queria dividir esse espaço aí com o Buda, né? Olha aí o que ela mesma falou. Deixa eu só colocar o som aqui para vocês ouvirem, né, gente? Porque afinal tive que tirar, porque o Davi coloca nos vídeos dele música que a gente não pode colocar aqui porque é direitos autorais. Buda, quando eu falei com ele falou que ele foi convidado pro Paiol e que ele não teria problema se você tivesse na série.
Fred. Você teria problema se estivesse com ele no mesmo reality? Olha, eu não vou mentir, porque eu não sou de ficar mentindo. Olha, eu não me sentiria muito confortável. Eu acho que ficar presa numa casa com uma pessoa que conviveu com você por muito tempo e que não te tratou da melhor maneira, não é confortável. Por mais que eu não sinta nada por ele, nem rancor, nem ódio. Tem uma história ali, né? É uma história, eu acho que é muito confortável, porque o nosso relacionamento terminou de uma forma muito abrupta e muito bruta por parte dele e de seus familiares, né? Então, é uma coisa que eu realmente não gostaria e não me sentiria confortável de ficar presa com ele durante alguns meses numa casa. Não me sentiria confortável, absolutamente. Vocês viram que ela praticamente fala, né, que assim, ela não se sentiria confortável de dividir o mesmo espaço com o Buda e tal, ela não se sentiria confortável com isso. Mas assim, gente, vamos ser sinceros assim, né, parece que a Camila não conhece o Carelli, né, parece que ela não conhece, assim, a lógica do Carelli, como é que o Carelli funciona e tal. Porque é assim mesmo que funciona a Fazenda, é assim mesmo que os realities do Carelli são. Ele te convida para participar, mas assim, quando você assina o contrato, ele diz assim que tá tudo legal, que vai dar tudo certo, que você vai sair super bem de lá e tal. Mas ele não fala assim para você que pode ser ali que tem uma surpresinha escondida, um truquezinho ali escondido, né? Que basicamente é o quê? Você ter que lidar com seus desafetos. E ele já fez isso várias e várias vezes na Fazenda. Isso é meio que um padrão ali do Carelli, de vários reality shows. Então, assim, se a Camila acabar na Fazenda, né, não dá pra gente cravar 100% de certeza que ela vai ou não pra Fazenda, mas se ela for e o Buda acabar aceitando participar do Paiol, não tenho dúvida de que o público vai colocar o Buda lá dentro. Obviamente, dependendo, né, de quem estiver disputando com ele, né? Se tiver pessoas mais fortes do que ele, basicamente ele não entra. Agora, pensem assim. Já imaginaram se o Buda entra ali na Fazenda e a Camila estando lá dentro? Como é que as coisas iam ter que acontecer, né? Pois é, né, Camila? Parece que você nunca assistiu a Fazenda, nunca assistiu aí os realities da Record, nunca viu ali o Carelli, como é que o Carelli funciona, né? Se você aceitou, se você assinou o contrato com a Record, né? Você tem que ficar atenta e saber que é desse jeito mesmo que funciona, viu, Camila? É desse jeito mesmo, tá? O Carelli vai, mas ele vai atrás de você, porque obviamente você está bombando nas redes sociais, você tem uma base de fãs que me parece ser bastante engajada e tal. Só que você vai ter que lidar com esse contragosto aí, né? De ter que dividir o mesmo espaço que o Buda, caso o Buda realmente aceite participar da Fazenda. Até onde a gente está sabendo, né? Até onde a gente está vendo também, o Buda ainda não aceitou. Mas ele também disse que não fechou as portas, o que significa que pode ser que ele também aceite lá o cachê. O grande problema, pelo que ele mesmo falou, tem sido o cachê ali que ele discordou. A Record paga 80 mil reais pela participação de todos eles no programa. Então 80 mil reais é mais ou menos para quem vai para a sede, tá? Para quem participa do Paiol é 20 mil reais que eles estão pagando. Parece que o Buda não concordou com esses 20 mil reais. Parece que ele queria um pouquinho mais. Mas assim, gente, né, eu vou ser sincero com vocês. 20 mil reais para você ficar ali 3 dias, não me parece ser muito ruim, inclusive, né? Você vai ficar 20 mil reais, 3 dias ali. E se você for selecionado para subir para a sede, você vai ganhar o restante para completar os 80 mil, né? Então, tipo, você ainda vai ganhar 60 mil de cachê a mais. Então, pra mim não tá ruim. Pra mim não é ruim isso. Não é um negócio ruim. Fora isso, você ainda ganha por cada publi, cada coisa que você faz lá dentro da Fazenda. Então, tipo, você não sai ali de mãos abanando. Não é uma coisa igual ao BBB, né? Que o BBB realmente tem essas coisinhas ali por trás. O BBB, inclusive, não paga um cachê igual a Fazenda. Bem de longe o BBB paga isso, nem de longe.
ali é uns 4, 5 mil reais que eles pagam, somando ali o que eles pagam enquanto você está ali dentro do programa, não passa ali de 20 mil, 25 mil reais. É muito pouco o que o BBB paga mesmo. A Globo paga bem pouco. Então, imagina ali você reclamar que você vai receber 20 e poucos mil reais só para você ficar ali 3 dias, se você não for selecionado para ir lá para a sede, né? Eu não reclamaria se a Record me convidasse para passar uns 3 dias ali, só para ficar no paiol ali, uns 3 dias, ter uma experiência do reality em poucos dias e ainda ganhar 20 mil reais de cachê para isso, né? Eu não reclamaria. Mas enfim. Já pensaram se a Camila de fato vai ter que dividir esse espaço com o Buda? Vamos ver, né? A Record já definiu o seguinte: o programa vai estrear no dia 17 de setembro, já está confirmadíssimo isso. Aparentemente, eles vão repetir a mesma estratégia que eles usaram na Fazenda 12, na Fazenda 13 e na Fazenda 14. Vai ter uma pré-estreia. Essa pré-estreia vai rolar na segunda-feira, que é uma pré-estreia onde eles vão apresentar o paiol. E vai ter uma coletiva de imprensa 7 dias antes. Que essa coletiva de imprensa vai ser o quê? Vai ser apresentando 6 nomes que vão estar na Fazenda. Os outros 16 serão conhecidos no dia que o programa estrear. Pelo que disseram ali, né, pelo que eu fiquei sabendo, é uma forma que a Record tem de tentar ver se cria ali uma curiosidade no público para atrair mais a audiência e tal. E eles vão concentrar mais ali o foco na pré-estreia justamente no pessoal do paiol e não no pessoal da sede. Vai deixar o pessoal da sede mesmo só para a estreia. Porque o que aconteceu em 2023, eles fizeram uma grande coletiva de imprensa na quinta-feira anterior à estreia. A estreia aconteceu na segunda, no ano passado. E aí eles fizeram uma coletiva bem anterior mesmo. E aí nessa coletiva revelaram logo os 20 nomes que iam participar e mais os nomes do paiol. Revelaram o nome logo de todo mundo ali, né, naquela coletiva. E aí, quando estreou na segunda-feira, já mostraram ali a atividade, já mostraram ali uma outra coletiva de imprensa ali com jornalistas ao vivo no programa. Inclusive, teve um clima bem pesado ali, né, entre a Simeone e o Dieguinho, se eu não me engano. E aí, foi tudo isso que aconteceu. Pelo que a Record, pelo que eu fiquei sabendo lá, a Record quer evitar esse tipo de clima pesado aí e tal. Então, eles vão começar a estreia mesmo no dia 17. E na segunda-feira, no dia 16, vai ser uma pré-estreia focada só no paiol. Eles não vão focar no pessoal da sede. O pessoal da sede vai ficar mesmo só para terça-feira. Mas o pessoal vai entrar mesmo no domingo, como sempre acontece. Eles vão entrar no domingo, vai passar a segunda e só na terça-feira é que a gente vai ver o movimento da casa lá no Play Plus. Mas enfim, é o que a gente está sabendo aí sobre a Fazenda. Sobre isso também, sobre a Fazenda, o perfil Record Comunicação publicou o seguinte: nomes que não foram convidados para a Fazenda e não foram chamados para o programa. Eles colocaram ali o nome do... Deixa eu só pegar aqui, gente, para vocês a imagem, tá bom? Eles pegaram ali o nome do... Rapidinho, nunca foi convidado. Dudu Camargo, tá bom? Muita gente tá achando ali que o Dudu Camargo estaria convidado e tal. E aí o perfil da Record, perfil oficial, tá? Não é coisa, é um perfil oficial da Record Comunicação. Ela colocou ali: da série nunca foi convidado. Boatos sobre suposta negociação de Dudu Camargo para o elenco do reality A Fazenda não procedem. Da série nunca foi convidado. Muito foi falado, mas a verdade é que o jornalista Dudu Camargo nunca foi convidado para nenhuma edição da Fazenda e não estará na Fazenda 16. Tá bom. Record já desmentiu aí e que ele não foi convidado. Por falar no Dudu Camargo, tá? Hoje, precisamente hoje, dia 21 de julho, tá acontecendo aí as convenções partidárias, né?
Dudu Camargo disse que ele seria candidato a vereador por São Paulo. Se ele realmente é candidato a vereador por São Paulo, amanhã, segunda-feira, nós vamos descobrir, a partir de amanhã, na verdade, né? Porque vai ser aquelas listas oficiais ali nos TREs, regionais e tal, a gente vai descobrir se ele realmente vai ser candidato. Mas a Record já desmentiu que o Dudu Camargo vai participar da Fazenda e já deixou bastante claro, ele não está na Fazenda. Tá aí o que vocês queriam saber sobre isso. Mas vamos girar a nossa pauta aí, eu já falei que tinha que falar. Vamos lá falar sobre o Gustavo Scatti, ou melhor, Fernando Mais, né, o nome dele. O Fernando, ele teve ali o perfil dele exposto ano passado, precisamente há um ano atrás. Inclusive, eu não lembro, eu vou ser sincero com vocês, se eu cheguei a falar disso no ano passado. Mas eu assim, a forma como isso tudo aconteceu foi bem insólita e tal, porque afinal, né, o fetiche dele, o Scatti e tal, é um fetiche sexual e é uma coisa assim que não é ilegal, não tem nada a ver com ele, não, é uma coisa assim que é dele, não tem nada a ver, não é nada ilegal, assim, é estranho, é esquisito e tal, mas é um fetiche sexual, isso é dele, isso não tem nada a ver com a gente, isso aí não tem nada a ver com coisa, e é muito difícil você ter a sua intimidade sendo exposta para todo mundo. Ele contou isso aí no ano passado, quando ele foi exposto, alguém descobriu que ele de fato estava envolvido por trás do perfil Gustavo Scatti. Essa é uma matéria do ano passado, tá? Quem é Gustavo Scatti? Ator da Turma da Mônica choca a web com fetiche escatológico. Intérprete de Zecão em Turma da Mônica 2019, Laços, Fernando Mais tem enfrentado críticas nas redes sociais após assumir ser dono de um perfil controverso no Twitter sobre o pseudônimo de Gustavo Scatti. Ele também é autor do livro sobre fetiches escatológicos. No Instagram, o ator afirmou estar sofrendo ataques e pediu para que as pessoas não relacionassem sua carreira nas artes cênicas com as suas preferências sexuais. No perfil do Twitter, o ator compartilha as imagens explícitas envolvendo o fetiche. Mas a repercussão foi imediata. Fãs da Turma da Mônica ficaram chocados, especialmente porque o rapaz fez parte de um filme destinado ao público infantil. Os termos Gustavo Scatti e Turma da Mônica foram parar nos assuntos mais comentados das redes sociais. Fernando Mais também revelou ser o autor do livro Quero Scatti, um guia com entrevistas e relatos sobre a prática sexual envolvendo fezes, urinas e flatulência. Esse livro traz textos autorais de Gustavo Scatti, um cara bissexual que desde a infância descobriu os seus desejos escatológicos e aos 23 anos ficou conhecido por criar um blog para encontrar e ajudar outras pessoas, diz a sinopse do livro. O livro traz as lembranças, explicações sobre os fetiches e os porquês, origens, gatilhos, conselhos e cuidados, como encontrar pessoas, consultas com psicólogos, dicas de como praticar, matérias curiosas e relatos de experiências sexuais sujas, acrescenta ali. E aí, como ele estava de fato envolvido com essa coisa toda, passou-se ali um ano e o cara é ator, e diga-se de passagem, não é um ator ruim, é um ator que fez ali várias séries da Disney, o cara fez vários programas ali também na Record. E inclusive no X eu falei ali, quando eu tava conversando com ele e tal, eu falei assim, eu acho que eu lembro de você em algumas novelas do SBT, mas me corrigindo aqui, tá, ele não fez novela no SBT, ele fez séries na Disney que foram exibidas no SBT, tá bom? Só pra deixar isso aí bastante esclarecido. E aí ontem ele postou um vídeo ali, meio que no desespero, porque ele já está há mais de um ano sem conseguir trabalhar. Mais de um ano sem conseguir se recolocar no mercado e tal. Eu vou passar o vídeo dele aqui e tal. E aí vamos mostrar a repercussão aí do que aconteceu, das coisas que se passaram com ele desde o momento que ele publicou esse vídeo. Olha só. Gente, é a primeira vez que eu vou fazer isso na minha vida.
Eu tô tendo provavelmente uma crise de mania, eu não sei. Eu não consigo chorar direito porque eu tomo antidepressivo. Mano, eu juro por Deus que eu não queria estar fazendo isso, velho. Eu preciso muito de ajuda. Eu tô há um ano nessa situação de Gustavo Sketch, sozinho. Eu não tenho advogado, eu não tenho assessora. Eu tava contratado numa agência de atores que me demitiu. Eu tô desempregado há 6 meses. E eu recebi muita promessa de ajuda de gente famosa falando que ia me ajudar. A minha mãe tá me ajudando com dinheiro. E eu não tô pobre, eu não tô passando fome. Mas é desesperador você receber hate todos os dias e você não conseguir mais trabalhar com uma carreira que eu construí a minha vida toda. Eu não queria estar fazendo isso. Eu não sou famoso o suficiente. Vocês me conhecem apenas como Gustavo Sketch, mas esse não é nem meu nome. O meu nome é Fernando Mais e eu tinha toda uma carreira antes dessa porra acontecer. Então eu tô desesperado pedindo ajuda porque eu não sei mais o que fazer. E eu tenho diversas vezes essa porra dessa crise. E eu tô 1 ano fingindo que eu tô bem, fazendo piada com a situação, mas eu juro por Deus que eu não aguento mais. Porra, quem puder me ajudar de alguma forma, eu tô aqui. Provavelmente eu vou me arrepender de tudo isso que eu tô fazendo, mas eu sou um ser humano, eu não sou Jesus Cristo, eu tenho meus momentos ruins, todo mundo tem, e foda-se tudo, é isso. Desculpa qualquer coisa. Então, depois que ele publicou esse vídeo aí, ele relembrou que vários famosos prometeram ajudá-lo. Isso no ano passado, tá? Porque depois que ele foi exposto ali, depois que ele teve o nome dele, de Fernando Mais, relacionado com o perfil Gustavo Sketch, e aí as coisas meio que complicaram pro lado dele, né? Ele perdeu o trabalho, perdeu o emprego, ele perdeu muita coisa, porque ele fez muito trabalho relacionado com o público infantil. Turma da Mônica, algumas séries da Disney, vários trabalhos relacionados com essa área e tal. E assim, não tem nada demais, gente. Vou ser sincero com vocês, não tem nada demais. Até porque, quando ele fez esses trabalhos, ele tinha essa idade. Então não tem nada demais. Uma coisa, inclusive, não tem nada a ver com a outra. Um fetiche ali é uma coisa da intimidade dele. Ele não cometeu nenhum crime. Ele não fez nada de errado. A única coisa de errado foi o que fizeram com ele, de expor ali a intimidade dele. Porque ele criou um pseudônimo exatamente para isso, para ele poder falar sobre isso sem que as pessoas de automático ligassem uma coisa a outra. Foi isso que aconteceu com ele. O cara foi exposto, perdeu oportunidade de trabalho, perdeu emprego, a agência que ele era contratado, que direcionava trabalhos para ele, demitiu ele. Então ele está há 1 ano sem poder trabalhar. E ele fez esse apelo ontem lá no X. E ele cobrou, inclusive, o Felipe Neto. O Felipe Neto foi uma das pessoas que, de fato, fez piada em cima dessa história. E aí, no ano passado, eu vou até pegar essa imagem aí do ano passado, que o próprio Gustavo, o próprio Fernando colocou, né? Eu vou chamá-lo de Fernando, porque esse é o nome dele. Ele colocou o print aí dessa história, colocou o print aí do Felipe Neto na época. Olha aí o que o Felipe Neto falou, olha aí o que o Felipe Neto disse aí. Tô conversando com o Gustavo Sketch e senti que fiz merda, e depois ele ri da situação, com os meus tweets e fui procurá-lo. Encontrei um cara gentil, educado, assustado e muito assustado. A vida inteira dele foi tá ameaçada, a carreira, tudo o que ele construiu. Na hora do choque, a gente tuita impulsivamente e não pensa no que pode causar. E o fetiche dele, por mais que a gente possa achar repugnante, não tem nada de ilegal. E pelo visto é compartilhado por milhões de pessoas. Gustavo não é o nome dele. Os fãs da Turma da Mônica jamais conseguiriam chegar no perfil dele. Mas alguém descobriu e divulgou e eu contribuí para isso. Eu pedi desculpas para ele, que aceitou, me coloquei à disposição para ajudá-lo, desde que não fosse mandado foto ou vídeos. Desculpa de novo, né?
E aí o próprio Fernando colocou aí a imagem pedindo ajuda, pedindo ali, né, pedindo que Felipe Neto o ajudasse. E aí o Felipe Neto respondeu, o Felipe Neto hoje resolveu aparecer, resolveu assumir a responsabilidade do que ele fez há um ano atrás e resolveu de fato ali agir para ajudar o Gustavo a se levantar, a se recolocar de novo no mercado, a inclusive processar muitas das pessoas que o expuseram, a colocar muitas das coisas ali das pessoas, a responsabilizar as pessoas que fizeram mal para esse menino. Tá aí o que o próprio Felipe Neto se pronunciou ali. Ele até coloca aí, marcou aí, Fernando Mais, eu realmente não tenho um emprego para oferecer agora. Você não merece passar por isso. É um ódio, é um horror totalmente desproporcional. Vou te mandar R$3.000 por mês durante o ano para que você possa usar como base para se reerguer. Você vai vencer isso, tá? E aí ele coloca aqui, o próprio Fernando responde: eu juro por Deus que eu te agradeço demais por essa ajuda. Você pode me ajudar também com assessoria, advogado, indicação de trabalho, leio os posts do meu feed, eu tô mal, tô doente, e isso vai me afetar para sempre por causa dessas notícias. Não sei mais o que fazer. E aí o Felipe Neto chama ele no privado e vê como eles podem processar, como eles podem fazer alguma coisa ali para responsabilizar as pessoas. E, inclusive, processar o próprio Google para ver ali como é que eles podem agir ali para responsabilizar o próprio Google de ter ajudado a distribuir essas notícias. E aí, toda essa história aí do Gustavo ontem, quando eu tava vendo, quando eu conversei ali com ele também, e assim, isso tudo mexeu até comigo, porque há anos atrás eu também fui exposto, quando eu tinha 23 anos, tanto que até coloquei ali, né, nos posts quando eu tinha a idade dele, e eu pensei que ele tinha 23 anos hoje, tá? Não, ele tem 30 anos hoje, então a gente tem mais ou menos ali a mesma idade. Pouquinho, né, porque assim, né, uma diferença ali de 8 anos, basicamente. Mas assim, a gente é da mesma geração. E aí, lembrando disso, eu também fui exposto quando eu tinha 23 anos de idade. E quando eu tinha 23 anos de idade, você pode ter certeza, o mundo era muito, mas muito diferente do que é hoje. Quando eu tinha 23 anos de idade e você tem assim, a sua intimidade exposta, a sua vida íntima, suas preferências e tal expostas, o seu mundo vem de cabeça para baixo, você perde tudo. Eu perdi emprego, perdi oportunidades de trabalho, a minha vida inteira veio abaixo. E eu nunca consegui me recolocar no mercado depois disso. Até porque várias outras coisas aconteceram em paralelo que dificultaram também retomar essa vida toda. Depois que isso aconteceu comigo, eu fui exposto na minha intimidade, da minha vida mais íntima, dos meus segredos mais íntimos e tal. Enfim. Isso foi realmente complicado, assim, por isso que eu entrei em contato com ele, por isso que eu também conversei com ele e tal, por isso que eu estou contando essa história para vocês aqui, porque isso realmente foi difícil, é uma história complicada, peço, né, para muitas pessoas assim, e peço desculpas caso eu tenha falado alguma coisa relacionado a isso de uma forma pejorativa pro Fernando, porque afinal é uma coisa assim, por mais engraçado que isso possa parecer, possa ter sido, ele não fez nada de ilegal, não tem nada de errado com isso. Por mais que seja estranho e tal, isso aí é só um desejo, é só uma coisa, isso não tem nada a ver com nenhum tipo de coisa ilegal, ele não fez nada de ilegal, nada de crime, ele não é um criminoso. Enfim, mas você ter os seus desejos, as suas coisas mais íntimas expostas, isso, e destruírem a sua vida por causa disso, fecharem portas de trabalho por causa disso, é uma das coisas mais horríveis, é a sensação mais horrível que alguém pode ter na vida. Sofri isso quando eu tinha 23 anos de idade. Quase 20 anos, né, se passaram disso, né? 17 anos, contando hoje, 17 anos. É muito tempo, né, 17 anos, pra gente falar sobre isso. Mas depois disso eu nunca consegui me recolocar, me reerguer de novo. É por isso que a gente está aqui no YouTube, lutando, batalhando todos os dias. Porque eu nunca consegui me recolocar ali no mercado formal depois disso. Depois coincidiu, minha mãe teve câncer, foi um câncer difícil, ela veio a falecer depois disso. 11 anos batalhando ali,
11 anos lutando, foi 11 anos ali correndo atrás, 11 anos de tratamento, difícil. E tratamento de câncer é muito difícil, tá, gente? Não é uma coisa fácil. Além disso, também procurei uma outra carreira, uma carreira ali voltada para o audiovisual, sem ser aquela coisa de hard news que era até então, né? Quando eu saí da faculdade era isso que eu estava querendo fazer e tal. Por isso que agora a gente está aqui trabalhando no YouTube, com o YouTube, porque eu fiz uma outra faculdade mais voltada para essas coisas lá em 2012, 2014 mais ou menos. Então essa coisa toda aí mais voltada para esse nicho e tal. Mas assim, foi difícil. Por isso assim que eu tô contando essa história aí e tal. E pelo menos vendo ali que as pessoas que prometeram ajudá-lo e passou-se um ano e não foram ajudá-lo, agora que ele cobrou ali pelas redes sociais, assumiram a responsabilidade e foram lá e ajudá-lo. Foram lá ajudá-lo. Porque olha, na minha época não existia rede social como existe hoje. Na minha época até existia o X, mas não existia o Facebook, não existia Instagram, não existia essas coisas como a gente tem hoje. Então não tinha como cobrar, não tinha como fazer um vídeo, não tinha como falar das coisas que a gente vivia, né? Não tinha como fazer isso. Mas que bom que alguém pelo menos está conseguindo cobrar essas coisas, que alguém pelo menos está conseguindo cobrar as promessas que fizeram. Só pra gente encerrar o nosso programa de hoje, gente, a Fernanda, lembra lá da Fernanda? O irmão dela postou uma foto nas redes sociais dizendo, é uma foto de nada, tá? Era uma foto dele com Niterói, onde ele meio que colocava ali apoio a uma passeata ali do ex-presidente que estava lá apoiando um candidato a prefeito. E aí, gente, o que foi que aconteceu? O pessoal da Fernanda, o pessoal ali de outros começaram a cair, chamaram ela de bolsonarista e tal. E a própria Fernanda veio e se manifestou com relação a isso. A própria Fernanda apareceu, a própria Fernanda veio a público, a própria Fernanda falou lá no X dela. Olha aí o que a Fernanda falou respondendo às postagens das pessoas. Mesmo se ela tatuar o Lula no braço, vão continuar chamando ela de bolsonarista. Então não tem que esquentar a cabeça com o cuiteiro militante. E aí a Fernanda responde, e mesmo filmando a urna vão dizer que é pra forçar vibe. Sinceramente, minha palavra não basta, um vídeo não basta, uma tatuagem não basta. Acreditam no que querem. Já estamos em julho e ainda tem carrapatos em mim. E eu vou ser sincero com vocês, independente aí de qualquer posição política que tenha a Fernanda, Davi, seja lá o que for, a gente vive numa democracia, não vive? Você vota em quem você quiser, você apoia quem você quiser. Se o seu ídolo, se a pessoa que você gosta não apoia o que você apoia, então assim, né, o problema não é do seu ídolo, o problema na verdade é seu. Se o seu ídolo apoia aquela pessoa e você não apoia, então assim, você que vai ter que entender que o seu ídolo aí, ou você realmente vai ter que começar a mudar suas visões, ou então você vai ter que deixar de gostar daquela pessoa. Ou então você vai ter que aprender a separar uma coisa da outra, porque as pessoas são multifacetadas e as pessoas têm preferências. Cada uma, por mais que ele seja seu ídolo, ele tem uma preferência, ele gosta de determinada coisa, ele tem uma visão de mundo completamente diferente da sua. Isso não significa que aquela pessoa possa ter uma visão artística, uma visão de mundo completamente diferente, tá? São coisas que às vezes, inclusive, estão bem distantes umas das outras. Só deixando isso aí bastante claro, porque tem gente ali que gosta, né, de associar uma coisa com a outra e não tem nada a ver. Sim, a gente vive numa democracia, independente do que for, você pode votar em quem você quiser. Ainda se pode votar em quem você quiser, independente do que as pessoas pensem, né? Mas enfim, a Fernanda já deixou bastante claro aí que agora ela não vai ligar mesmo porque as pessoas estão pensando dela. E só mesmo para terminar, para deixar ali bastante claro, ali o Pisani, né? O Pisani também nessa história ali, o Pisani falou que ele não tem absolutamente nada com a Giovanna. Ele falou ali que ele não tem um relacionamento com ela. Gente, já tá quase passando aqui o tempo do nosso programa. Mas assim,
Rapidinho, vamos só dar uma furadinha rápida, 5 minutos. Pisani negou que ele tenha um relacionamento com a Giovanna, negou que tenha alguma coisa com ela, mas, né, olha aí o que eu vou mostrar pra vocês. São monogâmicos sem relações rasas. E aí ele disse ali que ele não mentiu, que ele não tem nenhum relacionamento mesmo com ela, que eles têm se reaproximado bastante, que ela é uma pessoa que ele tem um carinho enorme. Mas ele ainda não tem um relacionamento com ela, basicamente. Foi isso que ele disse. E aí ele disse, estamos solteiros, somos jovens e estamos curtindo. Só que aí, né, os amigos discordam dessa posição. Porque discordam, né? Vamos mostrar o vídeo, porque isso aí tá rolando a internet, obviamente, né? A gente não tem como não passar esse momento aí para vocês. Os amigos aí pegam o vídeo e mostram que, olha só, é mais fácil o vídeo falar por mim, né? Olha só. Vou mostrar uma coisa pra vocês. É assim que começa, ó lá, ó. Solteiro, ex-BBB, Pisani nega que esteja namorando com Giovanna. Não entendi. Ficou 2 horas no FaceTime hoje com ela falando o quê, querido? Ficou... Tira uma mão, tira daí. Aqui, ó. Cadê? Cadê a linda? Tá com tempo, ó. Vou postar. Porra, Pisani, tu foi desmentido pelos teus amigos. Porra, né? Quem não viu, olha, eu vou passar aqui, vou mostrar aqui de novo o frame da imagem. Olha só. Olha aqui, ó, quem não viu aí o coisa da tela do celular dele, olha aí, quem é que tá ali no descanso de tela do celular dele, no plano de fundo ali? Giovanna, né? E olha que tu disse que tu tava solteiro, né, Pisani? Solteiro, né, com a foto da Giovanna aí, né, sei muito bem, né? Sei, eu sei que vocês podem assim. Eu, se fosse você, eu teria dito assim que você tá numa relação aberta com ela, sério. Eu teria falado assim porque ajudaria mais. Mas enfim, né, Pisani? Você poderia ter ido por esse caminho, você preferiu ir por esse caminho de dizer que você não tem nenhuma relação com ela. Você tem, né? Se você não tivesse, você não teria colocado a Giovanna aí no seu descanso de tela, né, querido? Você teria feito isso. Mas enfim, isso aí é da conta de vocês. Só não precisava ter mentido e ser pego na mentira pelos seus próprios amigos que filmaram e postaram isso aí na rede social e a gente trouxe aqui pra você, né? Mas enfim, gente, só terminando aqui a saideira pra vocês, terminando aqui mesmo, uma notícia boa. Silvio Santos ontem à noite deixou o hospital, Silvio Santos recebeu alta, Silvio Santos uma hora dessa já está em casa, Silvio Santos já está ótimo de saúde, Silvio Santos venceu a batalha aí contra o H1N1, tá muito bem de saúde, tá se recuperando aí e tal, continua bem. Mas o SBT continua sem falar uma única palavra sobre isso. Silvio Santos tem alta médica após 5 dias de internação por H1N1. O SBT só confirmou isso ontem, tá? Com a assessoria de imprensa deles, que mandou aí release para todo mundo. Silvio Santos recebeu alta médica nesse sábado após passar 5 dias internados por H1N1. O comunicador de 93 anos estava no hospital Albert Einstein. As informações de seu estado de saúde foram atualizadas pela assessoria de imprensa do SBT, que assegura que ele passa bem. Em uma nota de 1 linha divulgada à imprensa, a comunicação da emissora revelou que o empresário já foi para casa. Silvio Santos obteve alta nesse sábado e já se encontra em sua residência. Agradecemos o carinho de todos, informou o SBT. Só isso aí, né? O SBT é econômico até na hora de dar uma nota aí falando sobre o próprio dono, né? Mas enfim, é o que vocês queriam saber, Silvio Santos já está recuperado. Mas detalhes mesmo, eles não vão dar pra gente saber. Mas enfim, era isso aí que vocês queriam saber. Obrigado, gente, por vocês chegarem até aqui, até o final desse vídeo. Amanhã tem mais, né? Tem algumas novidades aí que eu quero compartilhar com vocês, do que a gente está planejando aqui pro canal. Outros vídeos, ao longo da semana também, já vou colocar outros vídeos. Eu vou tirar esses, porque a gente teve aí os vídeos da Grande Conquista, 2 vídeos por dia e tal. Esses primeiros dias aqui, depois da Grande Conquista, de fato só vou ter um vídeo de fofoca, porque eu precisar descansar um pouquinho, né? Eu falei pra vocês, tô fazendo o tratamento dental e tal. Mas logo a gente já vai ter outros vídeos aí falando sobre estrelas da casa.
tá bom? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.